Olá meninas, se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, esses são os melhores momentos da live que eu fiz no Instagram, aonde o tópico foi: oração não é uma regra ou uma receita de bolo, mas intimidade com Deus, aonde eu expliquei a diferença entre oração, declaração e decretar. Tem muita mulher que está orando no modo socorro e o Espírito de Deus quer que você entre no modo governo. E é sobre esse assunto e outros mais que eu estou explicando dentro dessa live. E se você não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu tenho um grupo chamado Posicionados para Reinar, aonde nós mulheres nos reunimos para ter uma vida espiritual não apenas na teoria, mas na prática, no nosso mundo corporativo, nos dias a dias do nosso negócio, da nossa vida. Então vem e entra no nosso grupo. E também veja o meu conteúdo no Instagram, ok? Um beijo, vem aqui e até mais. E, gente, vamos lá. Lembrando um pouco sobre o tópico da live que eu tô fazendo hoje, né? E por que eu escolhi fazer esse tópico dessa live? Oração, né? Como está aqui no título, não é uma fórmula. Ela é baseada em discernimento. E eu vou dizer por que realmente eu resolvi fazer essa live. Baseado em muitos dos atendimentos que eu faço com mulheres, muitas vezes nas minhas mentorias em grupo que eu tô com a mulherada, eu vejo o quanto eu tô ensinando, eu tô falando, eu tô colocando os princípios, e ainda existem pessoas, amigas, pessoas próximas que não sabem colocar em ação. E muito mais pelo contrário, pessoas que acham que a oração é algo... Gente, é uma ferramenta, é uma arma de guerra poderosa. Oração, como diz a última parte da palavra, é pura ação no mundo espiritual. Agora, o que acontece? Muitos de nós, eu vejo assim, pela minha jornada cristã e a jornada de criança de muitas pessoas, anos no cristianismo, e ainda não entendem o poder e a forma como você navega nos tipos de oração. E é isso que a gente vai estar falando um pouco, eu tenho aqui várias anotações. Primeiramente, pessoal, uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui, é que o que eu estou compartilhando aqui é apenas a superfície de um tema tão profundo, tão importante no mundo, no mundo cristão, na nossa vida cristã. Vai muito além do que eu vou estar falando nessa 1 hora. Então isso aqui eu estou rabiscando a superfície. Sem contar que eu me incluo nessa jornada de crescimento, de transformação, de cada vez mais crescer em relacionamento com Deus, tá certo? Então a primeira coisa que eu quero deixar aí é isso, tá? E outra coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês é que quando a gente fala de oração, ela parte de um princípio. E a base do que eu vou estar falando hoje na questão de orar vem do princípio que está em João 15:5, que sem Jesus nada poderei fazer. Como fala na analogia da videira, Jesus fala: sem mim nada podereis fazer. Então a oração, ela é um momento que você entra em parceria, em colaboração com o mundo espiritual. E você está realmente entrando num nível de relacionamento com quem? Com Cristo, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, que a base da oração é essa, que sem Jesus nós nada poderemos fazer. E mais, a oração, ela é realmente um momento que a gente está em relacionamento. Pois todos nós somos guiados pelo Espírito de Deus, porque nós somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Agora, cara, é uma coisa muito importante a gente parar para pensar. Se para orar, nós estamos falando de um relacionamento que entra com Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, quem somos nós para transformar a oração em fórmula? E aí eu vejo muitas pessoas no Instagram falando: ore desse jeito para conseguir tal coisa, ore dessa forma para conseguir tal coisa. Gente, oração não é receita de bolo. Oração não é fórmula que você escreve e para todo caso você sempre vai usar daquele jeito. Não. A oração, ela parte de um princípio muito importante: intimidade, relacionamento
com Deus. E nesse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, nessa parceria com o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus que vai estar guiando você durante a oração. E aí, eu vejo gente assim, tem muitas pessoas que entram em contato comigo e falam assim: Ana, eu tô com um problema tal com meu filho, ou eu tô com um problema tal com meu marido, ou eu tô com um problema tal no meu trabalho. Como é que eu tenho que orar? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quê? E eu vejo gente que só decreta. E eu vejo gente que só declara. E eu vejo gente que só fica orando no mundo socorro. Ah, meu Deus, pelo amor de Deus, socorro, me ajuda. Então, quer dizer, não, o mundo de relacionamento com Deus não é uma forma só de oração. E é isso que a gente tem que atender para cada cenário, para cada situação, para cada fase da tua vida. E no momento que você está em relacionamento com o Espírito Santo de Deus, ele vai te direcionar para formas que você tem que estar atuando nessa oração, nesse relacionamento, nessa conversa com Deus. Agora, para começar, eu já falei, número 1, que eu quero que todo mundo entenda dessa live, que não existe fórmula espiritual. O que existe é relacionamento, intimidade com Deus. E nesse momento de relacionamento e parceria com Deus, o Espírito Santo de Deus vai te guiando. Essa é a primeira coisa. O problema sempre vai ser quando você transforma uma oração em técnica. Acha que tem que pegar e fazer oração de 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, que você vai estar resolvendo o problema. Não, gente, não é assim. Outra coisa, o reino de Deus, ele não funciona em cima de técnica. O reino de Deus, ele se movimenta, o mundo espiritual, ele se movimenta em cima de relacionamento, intimidade e princípios. Tem gente que tá orando achando que o que vai mover o coração de Deus são as tuas emoções. Não é. O que move o mundo espiritual é princípio. É você se pautar as tuas orações, o teu caminhar, a tua jornada em cima de princípios. Mas o que é princípios? São valores universais. Quando você entra na palavra e você começa a ler versículos, você vai ver o quanto de princípios tem. Então, por exemplo, quando você fala assim, por exemplo, sem fé é impossível agradar a Deus. Qual que é o princípio em cima disso? A fé. Então, se você pegar a palavra, por isso que é importante nós entendermos e buscarmos orar pela palavra, porque na palavra você lendo, você identifica o princípio, e em cima do princípio, o mundo espiritual é movimentado. Simples assim, tá bom? Agora vamos lá. O que é a diferença, Ana? Você tá falando de oração, declaração e decreto. Eu vejo gente que só fica decretando, eu fico vendo gente que só fica declarando, e gente que só fica na oração no modo socorro. Qual que é a diferença? Vamos lá. Oração. Oração nada mais é do que você falar com Deus. Não precisa ter ritual. A oração é uma conversa que você está tendo com Deus. E neste momento de conversa, que você está orando com Deus, você vai estar falando com Deus, você vai estar confessando as coisas com Deus. E você pode entrar em vários níveis nesse momento de oração. A oração, ela pode ser com um desabafo. Eu não estou falando de reclamação, eu estou falando de desabafo, de abrir seu coração. A oração, você pode entrar no nível de rendição. Muitos momentos o Espírito Santo de Deus vai te levar, vai colocar o teu coração para um nível de se render aos pés da cruz. Se render e dizer: Jesus, sem ti eu nada posso fazer. Então existem orações que você vai estar sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus a você entrar num nível de rendição, um nível de humildade, de você entender a sua limitação humana e o quanto ele é soberano na sua vida. Muitas vezes você vai entrar num nível de oração que você vai estar intercedendo pelo teu marido, pelo teu filho, pelo teu amigo, pelo teu vizinho, pelo funcionário da tua empresa. Muitas vezes em a sua oração, o que é mais uma vez oração? É relacionamento com Deus, é conversar com Deus. O Espírito Santo de Deus vai te guiar por um nível de arrependimento. Então o que acontece? A oração, na maioria das vezes, não está mudando o coração de Deus, está te transformando. Porque nesse relacionamento com Deus, se conectando com Cristo, é através da oração que você se conecta com o mundo espiritual. É através da oração que você conecta com o Espírito Santo de Deus, que conversa com Deus, que você entra na presença do trono de Deus.
nessa troca, você sai com a presença de Deus na tua vida. Então o que acontece muitas vezes? Eu vejo pessoas que entram nesse processo de oração, a situação dela nem muda, o problema dela continua o mesmo, mas a forma como ela está olhando o problema mudou. Porque aquela interação, aquele contato, aquele relacionamento com o Espírito Santo fez com que você saísse diferente. Você é renovado, transformado pela renovação da sua mente. Porque nesse toque, pela essa presença de estar com o Espírito Santo de Deus, você sai transformado. Por isso que tem vários princípios que falam que você é a média das 5 pessoas que você mais se relaciona. Então, se você só se relaciona com bêbado, você vai sair com um comportamento de bêbado. Se você se relaciona com pessoa negativa, você vai sair daquele relacionamento com um comportamento negativo. Então, se você entra num relacionamento constante, em oração, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é óbvio que nessa interação, nessa oração, você vai ser transformado. Então existem momentos na sua oração que a sua situação em si não precisa nem mudar. Porque o problema não está na sua situação. O problema está na sua lente espiritual. O problema está no teu posicionamento do teu coração. O problema está na tua mentalidade, no teu pensamento. O problema está naquilo que você tem de altar no teu coração. Então, quando você entra em momentos de oração, muitas vezes não é a sua situação que muda, mas o que muda é a tua mente, o teu coração, o teu olhar, o seu pensamento. Aquilo que você anseia, aquilo que você está buscando, você é transformado. A oração te transforma. Porque você entra em uma conexão espiritual com Pai, Filho e Espírito Santo. E da mesma forma que você vira a média com quem se relaciona no mundo físico ou vertical, com as pessoas que você se relaciona, quanto mais tempo você passa se relacionando em oração, você vai sair daquele relacionamento transformado. E mais, você não vai nem parar para pensar e imaginar. Você vai, sem você perceber, o Espírito Santo de Deus vai começar a te direcionar na oração. O quebrantamento que você vai sentir pela oração vai te direcionando para estilos de oração diferentes. Você sai de um momento que você entrou reclamando e o Espírito Santo de Deus começa de uma forma doce, de uma forma suave, de uma forma sutil, falar com você. Isso a gente chama de impressions em inglês. E aí você vai começar a relacionar, poxa, mas você começa a pensar diferente. E você nem percebe, mas é o Espírito Santo de Deus tocando em você, ministrando em você, te dando pensamentos. Do nada você está orando e vem um versículo da Bíblia. E você acha que isso é da tua mente. Não é da tua mente. É o Espírito Santo de Deus, através de gemidos inexprimíveis, falando com você e te dando certos versículos. Porque aquele versículo vai te testemunhar no teu coração. Então, meninas e meninos, muitas vezes, quando você está orando, você não vai mudar a tua situação, porque não é a tua situação que tem que ser mudada. É o teu coração, é a tua mente, é o teu olhar perante a situação. E aí, quando você muda o teu comportamento no mundo físico, porque o teu olhar espiritual mudou, o teu coração espiritual mudou, por isso que fala abrir os olhos do seu coração, os olhos do seu entendimento. Os olhos do seu entendimento são abertos, com isso o seu comportamento muda, e como o seu comportamento muda, a sua ação muda, e com isso você no mundo físico altera a tua situação atual. Você está entendendo o poder que existe no dunamis poder, que existe na oração, que muitas vezes ela é sutil e você não percebe porque ela acontece no silêncio dentro de você. E você nem percebe a transformação que está vindo. Então, muitas vezes a oração, ela não vai de uma forma prática mudar a tua situação. Muito pelo contrário, ela vai mudar você, os teus olhos, o teu coração, a tua mente, derrubar idolatrias que você pode ter dentro do teu altares no teu coração, pensamentos. E aí você sendo transformado, a tua mente, teu olhar, o teu coração transformado, você age diferente, atua no seu problema de forma diferente e você mesmo é responsável pelo milagre de resolver o teu problema.
Porque Deus simplesmente transformou o teu coração. Trabalhou na tua fé, trabalhou no teu caráter, trabalhou na tua ótica espiritual, no teu discernimento espiritual. A oração, ela transforma, ela limpa o seu coração. Sem contar os momentos que você pode entrar apenas com um louvor e uma adoração. Ah, Ana, mas o que isso está resolvendo o meu problema? Gente, aí que tá o problema que você tem que entender. Quando você está orando e você simplesmente fala, Senhor, esse é meu problema, eu estou desesperada, eu não sei nem o que fazer. E você tá anulado, assim. Sabe quando você tá naquele desespero, que você não lembra de versículo nenhum? Você não sabe o que você tem que falar, o que você tem que declarar. Você não sabe nada, você fica... Porque o inimigo às vezes te neutraliza, ele quer te neutralizar, o inimigo. Então o que você tem que fazer neste momento? Você tem que focar naquilo que tem que expandir. O que tem que expandir na tua vida? Deus. Então você entra no nível de adoração. Você pega e coloca um louvor, ou você pega um salmo de louvor, ou você pega palavras e começa, Senhor, tu és o alfa e o ômega, tu és o começo e o fim, tu és Deus Todo-Poderoso, tu és o grande El Shaddai. Eu lembro daquela situação do passado que o Senhor fez isso, eu louvo a ti porque o Senhor fez aquilo, isso. Você começa a trazer situações do passado e glorificar a Deus por coisas do passado que fizeram. Ou, mesmo que a tua situação é uma situação catastrófica, e você, eu não estou dizendo para você ser hipócrita e louvar a Deus por uma situação se você não está sentindo no teu coração, mas você vai louvar a Deus por quem Ele é, porque Deus não muda pelo problema que você está passando. Deus, Ele foi e será o mesmo. Então, ore e declare e louve pela identidade de quem Yeshua é, de quem o Pai é, o grande El Shaddai. Você fala, Ana, mas o que isso está resolvendo meu problema? Aí que está o ponto. Você tem que entender o que está escrito em Hebreus 6, que fala que anjos do Senhor são designados para aqueles que herdaram a salvação. Todos aqueles que herdaram a salvação, os que são salvos, leia Hebreus 6, falam que existem anjos ministradores atuando a favor daqueles que herdaram a salvação. E o que acontece? Os anjos de Deus, eles entram em ação quando eles escutam a palavra de Deus. E eles são mensageiros. Mensageiros do quê? Do que eles são mensageiros? Da palavra de Deus. Então eles são mensageiros. E quando você começa a louvar a Deus, os anjos de Deus querem estar ao redor de quem louva. Então, muitas vezes, só de você entrar em louvor, o mundo espiritual, através dos anjos celestiais, e eu creio que eu estou aqui falando da palavra de Deus, os anjos do Senhor estão aqui ministrando na minha vida, e estão ministrando agora na vida de vocês que estão aqui ouvindo essa live. Anjos ministradores. E esses anjos vão, neste momento que você está entrando em louvor e adoração, vão atuar espiritualmente para te livrar, para te dar transformação, te ministrando naquilo que é o Espírito Santo de Deus sabe que você precisa, que você pode estar achando que o antídoto que você precisa para o teu problema é e o Espírito Santo de Deus olha e fala, coitada, não é isso que ela precisa de tal, mas você está ali glorificando a Deus. Os anjos ministradores vão ministrar no teu coração, vão te trazer as porções do céu, para acalmar o teu coração, te transformar naquilo que tem que ser transformada e vai te dar libertação, onde você não vai nem ver onde vai ter libertação. Os anjos vão estar ao teu redor, porque eles querem entrar em concordância com aqueles que estão aqui para herdar a salvação, que herdaram a salvação, e aqueles que estão declarando a palavra, glorificando. Então, meninos, oração transforma a sua vida e muda a atmosfera espiritual. Nós temos que entender que nós temos que honrar a presença de Deus na nossa vida. E como é que a gente honra a presença de Deus na nossa vida? Através de oração. Nós temos que preservar a nossa atmosfera espiritual. Da mesma forma que você preserva a tua casa
com a limpeza, que a faxineira fez uma limpeza, você vai lá e quer preservar a limpeza da tua casa, você tem que preservar a tua atmosfera espiritual. E como é que você preserva? Através de louvor, oração. E você preservando essa atmosfera espiritual, os anjos de Deus se acampam neste lugar. Inclusive, só para você saber, lugares sujos, os anjos de Deus também não gostam. Por isso que a ordem, a limpeza, até isso, para os anjos do Senhor, eles habitam. Então, meninas e meninos, esse é o ponto importante da oração. A oração transforma você e com isso, você sendo transformada, você entra em ação no mundo físico para atuar no teu problema de forma diferente. Você toca no teu problema, sai virtude. E você muitas vezes não sabe o que tem que fazer, louva a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. Louva a Deus por aquilo que Ele é. Porque nada muda. E você louvando os anjos de Deus, ministradores, eles atuam para aqueles que estão aqui herdando a salvação. Então, oração é rendição. Oração é entrar em louvor. Oração é para você entrar, se o Espírito Santo te direcionar, em arrependimento. Oração é momento de desabafo. Oração é momento de conversa. Oração não é ritual. Oração não é pegar rosário e ficar olhando para cima e para baixo. Nada contra, mas oração é conversa. É você abrir o seu coração. Se você for rodar o rosário, tenha certeza que nesses momentos de oração você está conversando com Deus e não fazendo algo de forma mecânica. Porque Deus não quer você de uma forma transacional. O Senhor quer você de uma forma relacional. Ele morreu naquela cruz e ressuscitou para que você tivesse relacionamento com Ele. Então tem gente que fica rezando repetidamente. Mas se você não pausar, ou lendo a Bíblia repetitivamente, mas se você não parar para ver o que está escrito naquela palavra, para entender aquilo que tem que ser falado para você se relacionar com Deus, fala, Senhor, aqui está falando, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Senhor, santificado seja o teu nome, teu nome é santo. Então você está entrando em conversa com Deus, em vez de fazer a oração do Pai Nosso. Santificado seja o nome, venha a nós o vosso reino. Pai, neste momento, eu quero te pedir que venha o seu reino sobre a minha vida. É diferente de você só ficar repetindo a oração. Então, oração não é rezar. Oração é relacionamento com Deus. É você abrir o seu coração com o Pai. Agora é muito engraçado. Você abre o teu coração com o vizinho, você abre o teu coração com o teu marido, você abre o teu coração com a tua melhor amiga, mas olha a dificuldade que a gente tem de abrir o coração com o Pai. Por quê? Porque o inimigo, o diabo, sabe o poder que existe de transformação quando você entra na presença de Deus para abrir o teu coração. É diferente. E por isso que o Senhor fala na palavra de Deus, que Ele sonda o nosso coração. Então, quando você entra em oração, o Senhor vai sondar o teu coração e vai trabalhar no teu coração e vai transformar o teu coração. Então, se você entra de uma forma mecânica, você sai de forma mecânica. Agora, se você entra de uma forma transacional, você vai sair transacional. Se você entra de uma forma relacional, essa relação vai te transformar. Então, isso é um ponto importante que eu quero trazer de oração. Oração não é ficar repetindo oração. Oração não é ficar só lendo a Bíblia sem parar para refletir e deixar o Espírito Santo de Deus falar com você. Mas, meninas e meninos, oração não é só você falando, matracando. Não, não é. A oração é você fala e você pausa. E fica naquele silêncio que às vezes chega até a incomodar. Mas é nesse momento que o Espírito Santo de Deus vai vir e vai falar com você. Ou um versículo ali, ou te trazer uma memória, ou te trazer alguma coisa para você se confortar. Gente, uma coisa que eu faço muito nas minhas orações, muitas vezes eu tô sem força até para orar. Então eu escrevo. E muitas vezes eu tô sem força até para escrever. Eu pego um salmo, leio e faço a oração em cima daquele salmo.
E imediatamente eu entro com o meu diário de oração. Aqui nesse diário eu não estou escrevendo aquela coisa, hoje eu acordei, comi uma sopa, tomei 2 cafés, falei com fulano. Não é isso. Aqui no meu jornal de oração, eu realmente escrevo aquilo que está no meu coração. E depois às vezes eu paro e penso e fico parada e deixo e tento ouvir a voz de Deus. Aí você fala, Ana, como é que você ouve a voz de Deus? Você ouve a voz dele? Sim, tem pessoas que ouvem a voz. No meu caso, vem o que a gente chama impressões. O Espírito Santo de Deus vai te dar uma palavra, que vai estar na Bíblia, você vai lembrar daquilo. Eu vou lá e escrevo. Aquilo não é da tua cabeça. Você acha que ele é da tua cabeça? Não vem. É o Espírito Santo de Deus te trazendo à memória aquilo que vai te dar esperança. Então, oração é relacionamento, não é ficar repetindo coisa. Oração é você abrir teu coração, se render, humildade, entrar em arrependimento muitas vezes. É você entrar em louvor e você pausar para ouvir a voz do Pai. Porque se é uma conversa, não é só você falar. É você ir em momentos de silêncio. E vai ser difícil você ficar 5 minutos parada. 5 minutos. Gente, eu desafio você, 5 minutos. Oi, tia Lourdes, querida. Saudade de você. 5 minutos parada, ouvindo. Parada. Não tô ouvindo nada. Fica. Vai ter um momento que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. E depois eu quero que você me mande uma mensagem no privado dizendo, Ana, eu fiquei 5 minutos em silêncio. No primeiro dia foi muito estranho. No segundo dia foi assim. No terceiro dia eu ouvi o Senhor falando desse jeito comigo. Você vai ver, o Espírito Santo de Deus vai falar. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Buscar-me-eis, oração é busca. Combinado, meninas e meninos? Faz sentido? Então vamos lá. Agora, muita gente que me pergunta a questão de declarar. Ana, e aí, o que é essa questão do declarar? Vamos lá, meninas e meninos. Declarar é você proclamar a verdade e afirmar o que Deus já disse na palavra dele, em cima da sua própria vida ou de alguma situação que você está passando. Eu vou te dar um exemplo. Você está entrando em oração, você está orando, aquela coisa toda e tal, aí vem um versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se esse versículo veio na tua cabeça, não é para ficar na tua cabeça. O Senhor quer que você declare. Então você vai falar assim na tua oração, Pai, eu estou preocupada com isso, mas a tua palavra diz buscar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A tua palavra fala isso. Então eu declaro isso sobre a minha vida. Eu declaro isso sobre a vida do meu filho. Eu declaro essa palavra sobre a vida do meu marido. Eu declaro que nada faltará na minha casa, porque o Senhor é meu pastor. Ana, por que é isso importante? Eu vou recapitular tudo de novo para você. O mundo espiritual, ele é ativado através de princípios. E existe um princípio que foi criado há milhões de anos atrás. Vamos começar com Gênesis número 1, capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Deus viu a terra sem forma e vazia. E o que Deus falou? Deus não falou, nossa, a terra está sem forma e vazia, meu Deus do céu. Não, ele falou, haja firmamento. Deus viu que a terra estava escura. O que Deus falou? Nossa, a terra é escura, não dá para ver nada. Não, ele falou, haja luz. Ele declarou, mais do que isso, ele decretou, né? Ele trouxe o que é a existência? A solução. Porque é a palavra que ativa o mundo espiritual. E mais, ele falou o seguinte, Deus falou na palavra dele, eu vigio para que a minha palavra se cumpra. Então, o que é a palavra? A palavra é aquilo que ele falou para nós há mais de 2000 anos. Então ele vigia para que a palavra dele se cumpra. Então por isso que é a importância de você declarar, afirmar aquilo que Deus já disse na palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então é um exemplo que eu estou dando. Você vai e declara isso sobre a sua situação. Seja a situação que você está passando, você traz à existência a palavra. E por que isso é importante? Mais uma vez, eu falando dos anjos, ministradores, que existem e estão atuando no mundo espiritual
para aqueles que herdaram a salvação. Então, você que é salva em Cristo Jesus, existem anjos de Deus viajando ao seu redor, perto de você, que ele atua através da palavra de Deus. Se existe algo que faz um anjo se movimentar de um hemisfério até o outro, é quando você declara a palavra de Deus. Quando você declara a palavra de Deus, você está trazendo o reino de Deus para a terra. Se você quer trazer o reino de Deus para a terra, que inclusive o reino está dentro de você hoje, se você não sabe, o reino de Deus está dentro de você. Jesus já falou isso, que o reino está em nós. Mas quando é que você ativa o reino de Deus para a terra, no mundo físico? Como é que você ativa o reino de Deus no mundo físico? Através do dunamis, da força da palavra. Agora, não é palavra neutra. Primeiro que não existe campo neutro no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele se atua através da palavra, daquilo que você vai falar. Ou louvor ou reclamação. Reclamação ativa as trevas. Louvor ativa o céu. Agora, não é palavra, eu sou bonita, sou linda. Não é pensamento positivo. Você vai pegar aquilo que Deus falou. Eu vigio para que minha palavra se cumpra. Então, em cima da declaração, você está trazendo no mundo físico aquilo que foi gerado no mundo espiritual. Quando você fala aquilo que está escrito na palavra, você está trazendo para o mundo físico, declarando, você está trazendo para o mundo físico aquilo que foi declarado no mundo espiritual. A palavra de Deus em Efésios 1 fala que você é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, como é que você traz essas bênçãos celestiais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus para a terra? Você declarando a palavra. Então, por exemplo, outra forma de declarar. Você está passando por uma situação muito difícil no teu trabalho. Então você vai chegar e vai falar assim, Pai, a tua palavra fala. Caiu 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. Aos teus anjos eu dará ordem a meu respeito. Pai, em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a minha vida agora. Eu estou entrando no meu trabalho. Existem pessoas que querem meu mal, mas o Senhor fala na tua palavra que caiu 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingida. E eu ando e creio nessa palavra. Isso é declarar sobre a sua situação. Vamos lá, outro exemplo de como você pode declarar. Vamos pegar aqui, Senhor, o Senhor fala, Pai, que sem ti nada posso fazer. Pai, se eu não posso fazer nada contigo, Pai, eu estou aqui. Eu me submeto à tua autoridade, eu me submeto ao teu governo. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra fala, buscar-me-eis, me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Serei achado de vós, do Senhor, e farei mudar a minha sorte. Pai, em nome de Jesus, muda a minha sorte, porque eu estou aqui te buscando. Pai, a tua palavra fala, bateis e será encontrado. Aquele que busca encontra, aquele que persevera une. Pai, eu estou aqui buscando, declarando, e aquele que busca encontra. Pai, eu estou aqui na tua presença agora. Então, quando você declara a palavra, Pai, o Senhor fala na tua palavra, que o Senhor vigia para que a tua palavra se cumpra. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora que arma nenhuma contra mim, nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá, porque está escrito em Isaías. Então, por isso que acontece. Por que tem muita gente que não consegue declarar? Por quê? Porque, primeiro, número 1, não entende que você foi dado para você a autoridade espiritual. E eu vou falar de outra coisa aqui. Segundo, você não passa tempo lendo a palavra. Então, com isso, você não sabe aquilo que Deus fala na palavra, que ele fala que eu vigio para que a palavra se cumpra. Você não ora a palavra, não sabe a palavra, não tem como declarar a palavra. Aqui hoje, mesmo se você que tem dificuldade de ler a Bíblia, gente, hoje a gente tem ChatGPT, hoje você tem Google. Você tá lá, você tá com dor na barriga, tá? Então você pode entrar no Google e fazer, Senhor, eu quero uma ChatGPT, eu tô com dor na barriga, eu quero um versículo da Bíblia que fala sobre cura. Eu quero que você faça isso agora. Entra no ChatGPT e coloca, ChatGPT, eu tô com tal problema, me dá um versículo que eu posso declarar, da Bíblia que eu posso declarar sobre a minha situação. O ChatGPT sabe, ele vai te dar esse versículo. Você pode ler aquele versículo e declarar sobre a tua vida agora.
Ah, eu estou com medo. Então você vai dizer, Pai, a tua palavra fala que o Senhor não me deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Eu declaro, eu recebo o espírito de poder, amor e moderação, porque a tua palavra fala isso, e eu recebo isso sobre a minha vida. Então, declaração você vai usar em momentos para uma situação que você está passando, sobre a tua vida. Você está passando por uma situação de medo, uma situação de dúvida, você está com um problema no trabalho, você está com um problema com o teu marido. Você vai pegar... Você vai entender que isso, declarar é você trazer o antídoto para a tua situação. Declarar é você profetizar a palavra de Deus sobre aquela situação. Você está olhando para um problema que está ali claro. Você não vai falar, tá escuro. Você vai dizer, haja luz, a tua palavra, Senhor. E o que é a luz? É você trazer a palavra à existência. Gente, está fazendo sentido o que eu estou falando? Vamos lá. Quero ver quem é que vai falar alguma coisa aqui pra mim. Hein? Tá fazendo sentido? Eu quero que alguém escreva aqui pra mim no comentário. Então, declarar, você declara sobre você, sobre teus filhos. Você declara sobre uma situação. Você declara para assumir uma situação. Agora, e isso é importante você entender que você tem algo que foi te entregado. É autoridade espiritual. E existe muito crente que tá entrando só no modo socorro. Senhor, socorro, me ajuda, me ajuda. Aí Deus olha pra você e fala assim, o que fala a minha palavra, minha filha? O que fala a minha palavra? O que minha palavra fala? Aí você vai entrar, você vai olhar a tua palavra e você vai declarar a palavra de Deus sobre a sua situação. Você vai profetizar, mesmo que aquela situação não está acontecendo, ainda está trazendo, enfim, você está vendo aquela situação como, né, como Deus viu trevas e Deus declarou a luz. Você está vendo que tá escuro, você vai declarar a palavra, porque a palavra é antídoto. É mesmo quando você está com dor de barriga, você toma um remédio, e você vai tomando, você vai tomando o antídoto. Declaração é antídoto no mundo espiritual. Declaração é você trazer o reino de Deus para a terra. É isso. É isso. Agora vamos entrar na questão do decretar. Existem muitas pessoas que eu fico muito chateada de ver. Que falam, decretar, quem é você para ficar mandando em Deus? Quem é você para ficar decretando teologia da prosperidade? Agora, é muito interessante isso, né? Porque, primeiro, tem gente que exagera, só fica no decretar, porque realmente naquele vulgo naquela teologia da prosperidade. Mas decretar é uma bomba, uma arma dada no mundo espiritual para você. E é tão doido isso que eu quero que você entre lá na vida de Moisés. Vamos entrar lá no Antigo Testamento e entrar em Moisés. Moisés chegava e conversava com Deus em oração. E orava para ouvir a voz de Deus. Ele ia lá, intercedia pelo povo. Moisés é um exemplo ótimo, que eu estou lendo agora no Antigo Testamento, de como que ele orava pelo povo, como ele orava para ele ouvir a voz de Deus, para entender o que o Deus queria, os conselhos de Deus. E aí Deus virava para Moisés e falava assim, por que você não pega o teu cajado, toca e pede para o mar se abrir? Por que você não faz e não fala isso? Deus falava para Moisés. Depois que Moisés orava. Por que você não abre a tua boca e decreta? Ele fazia isso com Moisés. E por que você acha que Deus hoje, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, não vai fazer isso com você? Que não vai olhar para você e falar assim, olá, por que você não vai decretar a tua palavra, Fabiana, sobre a tua vida? Fátima, sobre a tua vida. Então, decretar não é dar ordem para Deus. É dar ordem para o mundo espiritual. O mundo espiritual não é neutro. Ou é os anjos de Deus, ou é os anjos das trevas que operam. E os anjos de Deus, sim, eles trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, sim, você pode dar, como Deus fala, Deus dá ordem aos anjos a teu respeito, você pode dar ordem.
Agora, eu não estou falando dessa teoria da prosperidade, que o pessoal fica com medo de ficar decretando que nem eles. Não é isso. Isso é bíblico. Se você não decreta sobre problemas na sua vida, você não está atuando de acordo com a palavra. Moisés orava e depois Deus falava, ele ia lá e decretava. Mas você sabe por que você não decreta as coisas? Porque você não entende de autoridade. E agora outra coisa, como é que eu entendo de autoridade? Autoridade, não existe autoridade sem intimidade com Deus. Não existe autoridade sem relacionamento com Deus. Não existe autoridade sem o sangue de Jesus Cristo. O sangue é autoridade espiritual. E o momento que você entende a sua identidade em Cristo Jesus, por isso que quem está nas minhas mentorias, quem faz parte do grupo Posicionados para Reinar, sabe o quanto eu invisto em explicar a tua identidade. Porque quem não entende de autoridade, não entende a sua identidade espiritual. Quem você é em Cristo. Porque só quem sabe da sua identidade espiritual sabe que tem autoridade espiritual para exercer na terra. Só quem tem entendimento da sua identidade espiritual não faz pergunta, se Deus é bom, por que existe tanta maldade no mundo? Se você é esse tipo de pessoa que pergunta isso, é porque você não entende a autoridade espiritual que tem na tua vida. Sabe por que tem tanta mal no mundo? Porque existem vários cristãos e não cristãos que não exercem a sua autoridade espiritual na terra. Porque Deus te colocou na terra para governar a terra. Não fui eu que estou falando isso. Está no Antigo Testamento. E depois disso, Jesus Cristo veio e falou. Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E depois, que ele governe sobre a terra. Isso está em Gênesis. Depois o homem perdeu o governo, porque ele pecou. Mas Jesus Cristo veio e falou, eis que vos dou autoridade para pisar na cabeça da serpente. Eis que vos dou autoridade. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Deus está mostrando o princípio. Que tudo que você fala pela tua boca, ligando ou desligando, desativando ou ativando, você está atuando no mundo espiritual. Você é um corpo físico que foi colocado aqui na terra para ativar o mundo espiritual. Por isso que você é diferente de um cachorro. O cachorro não pode fazer isso. Mas você, como filho de Deus, se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, é esperado de você que você não ore apenas em modo de socorro, mas que você declare a palavra aqui na terra e decrete. Agora, o decretar, ele vem em cima de relacionamento e intimidade com Deus. Moisés ia, orava a Deus, buscava a Deus, ouvia a palavra de Deus. Deus falava, decreta isso, Moisés. Moisés ia lá e decretava. Então não é oração, não é só ficar clamando. Oração não é só ficar declarando. Oração não é só decretar. Você entra no flow do relacionamento com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai te guiando e você entra em modo de arrependimento, em modo de entrega, em modo de rendição, em modo de busca. E aí com isso você começa a declarar aquilo que o Espírito Santo de Deus vai te dando. E aí, em cima disso, você pode entrar em momentos de decretar sobre o problema. E eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. Então, a pessoa que não acredita em decretar, não entendeu ainda a autoridade espiritual que Deus te deu. E Deus espera que você exerça aqui na terra. O Espírito Santo de Deus vai te guiar a proclamar, declarar e decretar a palavra de Deus aqui na terra. O poder não está apenas em palavras, mas está naquilo que na voz que você está obedecendo. Se o Senhor está falando para você decretar, você tem que obedecer a voz daquilo que está falando com você. Está entendendo a importância? Agora, é muito importante entender o seguinte. O maior modelo e exemplo que a gente pode seguir morreu e ressuscitou pra gente. Jesus veio na terra não apenas para morrer
ressuscitar, morrer por nós e ressuscitar. Sim, isso foi o mais importante que aconteceu. Ele ressuscitou, ele venceu a morte para que a gente possa vencer, porque ele venceu o pecado. Mas teve muito mais do que isso. Ele veio para a terra para mostrar como que ele, se limitando na forma humana, porque a palavra de Deus fala que ele se limitou como homem, como que ele atuou no mundo físico, espiritualmente. E aí você vai ver que Jesus Cristo, ele, no mar, quando estava tendo a tempestade, ele não orou, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, nós estamos aqui afundando. Não, ele decretou ao mar, acalme-se. Ele decretou. No Getsemane, quando ele estava lá, ele não decretou, ele não declarou, mas ele falou, Senhor, que seja feita conforme a tua palavra, mas se possível, afasta de mim esse sangue. Então, naquele momento, ele se rendeu. No Getsemane, ele orou, e a oração dele foi de rendição. Quando Jesus viu Lázaro morto, ele falou, Jesus, Pai, obrigado. Ele agradeceu. Porque o Senhor sempre ouve as minhas orações. Mas depois disso ele entrou no modo governo. Ele falou, Lázaro, sai da tumba agora. No deserto, Jesus ouviu o diabo falando com ele. Jesus declarou. Jesus falou, não é só de pão que viverá o homem, mas de tudo que vier da boca da palavra. Aí depois ele decretou, sai daqui, sai de reto, Satanás. Ele decretou, ele deu uma ordem, decreta da ordem. Então Jesus Cristo, que é o nosso maior modelo, ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, mas ele foi o nosso maior modelo aqui na terra. Ele veio para a terra para nos ensinar. Ele, e você vê ele em vários momentos, ele orando em rendição, orando para ouvir a Deus, decretando, declarando. Ele passou por todos esses modos. Gratidão. Quando ele foi fazer um milagre dos pães. Olha a Nete aqui. Um beijo, Nete. Saudade de você. Muito tempo, hein? Um beijo. Quando ele estava para fazer o milagre das multiplicações dos pães, ele agradeceu. Ele apenas agradeceu. E no agradecimento, a situação começou a mudar. Então ele não decretou, ele não declarou, ele apenas agradeceu. Mas, em cima da morte, ele decretou. Quando ele viu o jovem endemoniado, ele não orou, ele declarou, saia daqui, expulsou, decretou. Então, para problemas, para doenças, para situações onde tem trevas, você não ora, você entra no modo governo e você decreta, você dá ordem aos anjos ao respeito, você dá ordem ao mundo espiritual. Você tá vendo alguém estribuchando, caindo, endemoniado, você vai orar para que Deus tire o diabo, ou você vai falar, sai daqui agora em nome de Jesus? Então decretar, dar ordem, é um princípio da palavra. E é muito engraçado, porque o último comando que Deus deu a todos os discípulos, Deus falou, vão para a terra, falem da palavra de Deus, curem os doentes. Ele não falou orem pelos doentes, ele falou cure os doentes, cure os enfermos. Curar os enfermos é dar um comando para a enfermidade. Jesus Cristo, quando ele olhou a figueira que estava lá sem dar fruto, ele amaldiçoou a figueira, disse, nunca mais saia fruto de ti. Ele deu um comando. Por quê? Porque ele viu uma situação que não era frutífera. E se uma situação não é frutífera, você dá o comando. Você manda secar. Então, quando você está passando por uma situação, um problema, quando você está passando por um problema, e você olha aquele problema e você vê que o fruto que aquele problema está dando é fruto negativo, que não é do reino de Deus, você vai declarar a palavra de Deus em cima daquilo e você vai decretar. Saia daqui agora enfermidade, saia daqui agora dúvida.
você decreta, você expulsa, você dá uma ordem para aquele problema sair. Porque se tem algo negativo, se é algo das trevas, você dá um governo para sair. Então não é que você vai ficar apenas decretando algo. Mas muitas vezes você vai estar entrando em uma oração, o Espírito Santo de Deus vai te incomodar. E vai dizer, por que você está tantas vezes pedindo para eu fazer isso por você? Eu quero que você faça isso. Deus vai te mostrar que Ele quer que através de você, saia da tua boca a solução para o mundo espiritual entrar aqui na Terra. Simples assim. Então, esse é o ponto que nós temos que entender. E uma coisa que eu fico muito chateada de ver, gente, é uma coisa até delicada que eu vou estar falando agora. Gente, vocês estão acompanhando tudo aqui? Vamos lá, tem muita gente quietinha aqui. Quando eu estou fazendo as minhas aulas no Zoom, a mulherada pode interagir mais, né? Aqui nem tanto. Mas vamos lá. Eu vejo muito crente, muito cristão, muito católico, muito protestante, usando a própria palavra, a própria Bíblia, para se autolimitar, para se autossabotar, para postergar os seus sonhos. Eu vou dar um exemplo aqui. Tá? É uma coisa muito sensível que eu vou estar falando. Tome muito cuidado com o que eu estou falando aqui, prestem atenção. O que eu quero dizer com muito cristão que está se limitando, usando a própria palavra, a própria Bíblia para se limitar. Exemplo, a pessoa vira e fala assim, seja feita conforme a sua vontade, porque usa a palavra que está lá no jardim de Jesus, no Getsemane, né? Seja feita conforme a tua vontade, não a minha. Seja a tua graça me basta, usando aquela parte de Paulo, em que Paulo pede para tirar o espinho da carne, mas e aí fala minha graça te basta. Agora, gente, a mesma Bíblia que fala seja feito conforme a sua vontade, não a minha graça te basta, também fala, né? Em tudo posso através daquele que me fortalece. Tudo posso daquele que me fortalece. Um exemplo, né? Então, quer dizer, às vezes nós nos limitamos em certos versículos, mas existem versículos que falam: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e farei mudar a vossa sorte. Então, o que eu quero dizer com isso? É que você tem que buscar a Deus em oração. E é Deus que vai te dar a palavra para você declarar. Agora, você se limita em cima de versículos bíblicos, sendo que muitas vezes, para aquela situação, o Senhor está falando assim, mas meu filho, eu realmente cheguei no Getsemane? Jesus pode falar para você, sim. Naquele momento no Getsemane, eu falei que era conforme a vontade do Pai. Mas, filha, para esse momento na tua oração, na tua vida, não é isso que eu quero que você atue. O momento não é de rendição, filha. O momento agora para você, eu quero que você entre em governo. E vai ter momentos que você tá ali, Senhor, tudo posso daquele que me fortalece, tudo posso daquele que me fortalece. Mas tudo que o Senhor quer da tua vida é que você se renda e diga, Senhor, sem ti nada posso fazer. Senhor, a minha vida é o Senhor, é a minha fonte. O Senhor é a minha esperança. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas na minha vida. É rendição. Então, o que eu quero dizer é que tem gente que está se limitando usando versículos bíblicos e tem gente que está só entrando no modo governo usando outros tipos de versículos bíblicos. Só que para cada situação da tua vida, para cada fase da tua vida, o Espírito Santo de Deus quer tocar em você de uma forma diferente. Então, não pegue um versículo e ache que a tua vida inteira está resumido naquele versículo bíblico. Que é o versículo do Getsemane, que é o versículo de Paulo, a minha graça te basta, ou que é tudo posso no que me fortalece. Não. A sua jornada é uma jornada de transformação. E nessa jornada de transformação, o Espírito Santo de Deus, ele vai querer que você atue de formas diferentes. Você vai ter momentos que você vai passar para você se arrepender e Deus vai querer te levar num modo de arrependimento, num modo de se render, num modo de derrubar altares de idolatria no teu coração, altares de pensamentos negativos. Você vai entrar no momento que o Senhor vai falar, declare a minha palavra nessa casa agora, saia declarando a palavra, porque com isso tudo vai se mover. E vai ter momentos que Deus vai falar, decreta agora,
Expulsa isso da tua casa agora. Então o que eu quero dizer, a terminar essa live, já vamos quase a 1 hora de live. A oração não é receita de bolo. A oração não é uma fórmula. A oração não é um rosário. A oração não se limita a você abrir o Salmo 91. A oração é você se relacionar com Deus e permitir que Ele governe o seu coração. E em cima disso, Ele vai te levar a declarar, a decretar, a buscar, a se render, a declarar. Ah, Ana, mas eu não tô conseguindo ouvir a voz de Deus, então eu não vou declarar nada. Não, começa a declarar. Porque existe uma coisa chamada misericórdia de Deus. Deus conhece teu coração. Então, neste momento que você está declarando a palavra, o Espírito Santo de Deus ele vai te guiando. Não é por aí, filha, é por esse momento. Um carro só sai se movimentando se você for levar ele. Por exemplo, você está com um carro enguiçado. O carro não vai sair movimentar se você deixar o carro enguiçado. Mas se você dá uma empurradinha no carro e vai empurrando, o motor pega no tranco. E quando vê, o motor sai andando. O mundo espiritual é a mesma forma. Não fica esperando um anjo de Deus cair na tua frente para você entrar em oração. Ora uma palavra e começa orando. Com isso, o Espírito Santo de Deus vai te guiando. Ele vai te afinando, vai te aprimorando. E você vai declarando as palavras certas, vai trazendo a palavra à existência, aquilo que tem que ser orado, aquilo que tem que ser transformado. Agora, Ana, por que eu tenho tanta dificuldade de orar? Sabe por que você tem tanta dificuldade de orar? Porque a tua carne te puxa para a terra. É o teu espírito que te puxa para o céu. E o inimigo entra com tudo querendo que a tua carne te puxe para a terra, em vez do teu espírito te puxar para o céu. Porque as bênçãos, você já é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1. Aí o diabo não quer que você acesse as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então ele não quer que você ore. Ele não quer que você tenha relacionamento. Ele não quer que você entenda a autoridade que você tem. Então por isso que no meu grupo de Posicionados para Reinar, nos meus atendimentos individuais, eu levo a mulherada a cada vez mais praticar o modo de oração. E é algo que eu posso dizer, gente, eu passo por essas dificuldades. Tem momentos que eu tenho tanta dificuldade de orar, gente, porque o inimigo não quer que a gente ore, a nossa carne não quer. A nossa carne te puxa para a terra, é o teu espírito que vai te puxar para o céu. E vai te conectar. Então é realmente uma luta contra a carne e o espírito. Então a gente tem que realmente entender que sem Jesus nada, a gente nada pode fazer. Por isso que eu volto ao princípio de todas as coisas. Sem mim nada podereis fazer. Nada poderei fazer. E mais, e outra coisa, eu não sei o que eu posso declarar na minha palavra. Gente, existem coisas na Bíblia que são verdades absolutas. Procurem essas verdades absolutas. Eu não vou ter tempo para falar isso. Mas verdades absolutas. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que Deus é amor, é uma verdade absoluta. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então existem verdades absolutas que têm que ser declaradas. Existem verdades absolutas que elas apenas precisam ser declaradas. Procurem verdades absolutas. Usem o ChatGPT não só apenas para buscar coisa com a receita de bolo, tal. Use o ChatGPT para te dar palavras. Entra no ChatGPT agora e escreva: Senhor, ChatGPT, eu quero que você me diga as verdades absolutas que tem na palavra de Deus. Que eu tenho que declarar hoje sobre a minha vida. Eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Todo dia, pega o ChatGPT. Bota ele para ser crente. Pega o ChatGPT e fala: ChatGPT, hoje de manhã eu quero declarar a palavra de Deus sobre a minha saúde. O ChatGPT vai te dar um monte de palavra. ChatGPT, eu quero hoje declarar a palavra de Deus sobre as minhas finanças. Você vai lá, vai olhar um monte de coisa, você vai declarar aquelas palavras e vai orar para o Senhor, a tua palavra fala isso. Eu quero entender mais. O Espírito de Deus me ensina. Eu não sei orar. Entra e conversa com o Senhor. Ele vai te orientar. Meninos e meninas, é isso que eu queria falar para vocês hoje.
Quero ouvir aqui, ó, a Marcele falando, isso mesmo, Marcele, é intimidade com o pai. Ó, a Net deu um oizinho aqui pra mim. Vamos lá, alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Pessoal muito quietinho. Quero ouvir um comentário. Vou fechar a live agora. Já fechei. Se você tá ouvindo a gravação, você pode parar de ouvir agora. Não vou estar mais fazendo nada de aula. Eu tô querendo aqui abrir um tempo para dar um oi pro pessoal que entrou aqui na live. Para dar um oi pra mim, a Fabiana, a Marcele, a Rosa. Tem gente aqui que eu não sei nem quem é, o Vikran, a Ale Freitas, um beijo, a Fátima, minha linda, a Andréia, o Norberto, a tia Lourdes, um beijo, saudade, te amo, tia. Né? Aqui tem o Costomás, a Mônica, a Ana Cristina, a Anete, muita saudade de você, Anete, a Fabiola, a Patrícia, não sei quem você é, Patrícia, mas seja bem-vinda. Tá fazendo sentido isso pra vocês, meninas? Tá fazendo sentido pra vocês, meninos? Você tem algum menino aqui? Então eu quero terminar declarando sobre a tua vida em nome de Jesus. Que possam cair escamas dos teus olhos, assim como caíram as escamas de Paulo sobre sair dos olhos de Paulo. Que possam cair as escamas dos teus olhos. E que você possa ter um entendimento de discernir o mundo espiritual. Tá? Gostei muito da explicação sobre orar, de terminar de declarar. Um beijo, Vera Lígia. Eu quero saber se alguém aqui quer entrar numa live comigo agora para orar comigo sobre alguma questão. Vamos lá, se alguém quer orar comigo agora, tá? Escreve aqui e pede para entrar na live comigo que eu vou estar orando com você agora. Alguém aqui quer orar? Aproveite agora. Que eu posso estar te chamando aqui pra gente estar orando pra algum assunto específico. Alguém quer entrar em oração comigo aqui? Eu te chamo e a gente pode orar. Vamos lá. Vamos logo, pessoal, senão eu já vou desligar essa live. Alguém aqui quer entrar em oração comigo na live? Pra gente entrar em modo governo, em modo ação. Vamos lá. Senão, eu vou terminar essa live. Mandando beijo pra todo mundo aqui. Então tá bom, meninas e meninos. Eu vou terminar essa live. E a próxima vez, se alguém quiser entrar comigo na live pra gente estar orando e eu estar ensinando vocês a entrar em um nível diferente de oração. Mais uma vez, não é receita de bolo. Me fala aqui ou me manda no privado, que na próxima live, semana que vem, eu vou estar falando mais sobre essa questão de oração. Na próxima live, eu vou querer falar com vocês sobre a questão de rema, né? A palavra logos e rema, o que isso significa. E também a questão de como que você entra nessa questão. Tem muita gente que fala sobre... eu quero aumentar minha fé, Eu vou estar falando um pouco sobre isso também, tá? Como que você pode realmente aumentar, se é que como você pode aumentar a tua fé. Se tem dúvidas sobre isso, eu vou estar falando um pouco sobre isso também. Tá bom? Eu quero que você me procure no privado, tópicos que você queira que eu discuta na live, tá bom? Eu quero muito que você venha e me traga tópicos na live que você queira que eu venha a conversar com vocês, tá bom? Então, meninos, beijo. Fica pra próxima, tá? A próxima live, Marcele, será quinta-feira, semana que vem, neste mesmo horário, 8 horas da noite. Se eu mudar o horário, eu vou estar mostrando. Mas, gente, minha recomendação... Olhe o meu conteúdo no Instagram. O meu conteúdo no Instagram eu estou deixando lá devocionais. Eu deixo uma imagem embaixo, uma devocional inteira. Leia aquilo, reflita. E aí você escreve para você ir aprendendo. Mas, Marcele, eu quero que você vá lá agora. Tarefa para você, Marcele, que tá aqui. Entra no meu Instagram. Olha tudo que eu estou escrevendo sobre oração. Olha os meus devocionais, leia. O meu Instagram não é coisa rápida. Você tem que ver a imagem e ir pro texto e ler. E você vai ver, Marcelo, o quanto de conteúdo tem lá para você ser edificada e abençoada. Peguem o meu Instagram, mulherada, para vocês entrarem em crescimento espiritual. E mais, eu quero pedir para vocês, compartilhem o meu Instagram com pessoas que você querem abençoar. Peguem e compartilhem. Eu quero muito que vocês compartilhem isso, combinado? Beijo. Eu quero, se essa live abençoou vocês, compartilhem essa live com os seus familiares, amigos, pessoas que você queiram abençoar. Combinado? Então, beijo pra vocês. Estou terminando a live agora.
Até mais. Nem sei como é que termina essa live. Faz tempo que eu não faço. Até mais, gente. And for all your viewers. And now. E aí, gostou dessa live? Se gostou, o que eu quero te pedir? Salve, compartilhe com seus amigos e me siga no Instagram, onde eu sempre estou colocando conteúdos de como você aplica o mundo espiritual na prática e no dia a dia. Um beijo e até mais.